E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das equações de Maxwell. No vídeo anterior, vimos um conjunto de equações que representam as equações de Maxwell. Esse conjunto, juntamente com a lei de forças, resumem todo o conteúdo teórico da eletrodinâmica clássica, salvo por algumas propriedades especiais da matéria, conforme vimos em vídeos anteriores. Analisando cada uma dessas equações, eu reforço. Um campo elétrico é gerado tanto pela presença de cargas elétricas, quanto pela variação temporal do campo magnético. Já o campo magnético é gerado tanto pela presença de correntes elétricas, quanto pela variação temporal do campo elétrico. Analisando mais um pouquinho essas equações, você pode notar o seguinte. Dizer que um campo elétrico é induzido pela variação temporal do campo magnético, ou dizer que o campo magnético é induzido pela variação temporal do campo elétrico é um tanto enganoso, pois tais variações temporais só acontecem na presença de cargas elétricas e correntes elétricas. Para enxergar este fato melhor, vamos reescrever as equações de Maxwell da seguinte forma. Observe abaixo. Eu coloquei os campos à esquerda da igualdade e deixei as fontes do lado direito da igualdade. Analisando cada uma das equações, fica ainda mais evidente que as fontes dos campos eletromagnéticos são as cargas elétricas e as correntes elétricas. Em resumo, as equações de Maxwell nos mostram como as cargas elétricas geram os campos eletromagnéticos. Reciprocamente, a lei de forças nos mostra como os campos afetam as cargas. Muito bem? Vamos agora aplicar as equações de Maxwell no vácuo, onde não há cargas elétricas e nem correntes elétricas. A partir de tais considerações, as equações de Maxwell são escritas desta forma. Analisando esse conjunto de equações, vemos que temos pela frente um sistema de equações diferenciais parciais de primeira ordem acopladas, pois do lado esquerdo aparece o rotacional do campo vetorial em questão e do lado direito aparece a derivada parcial em relação ao tempo t. Para desacoplá-las, eu vou aplicar o rotacional nessas duas expressões e, com isso, a gente obtém a seguinte igualdade. O rotacional do campo elétrico é igual ao rotacional do negativo da taxa de variação com o tempo do campo magnético. Embaixo nós vamos obter o rotacional do campo magnético é igual ao rotacional do seguinte termo, μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo t. Muito bem? Para resolver cada uma dessas igualdades, eu vou agora escrever de forma geral uma função vetorial v, um campo vetorial v, para que eu possa demonstrar uma expressão geral para esse cálculo. Portanto, considere uma função vetorial v ou um campo vetorial v dado por vx iversor mais vy j versor mais vz k versor, em que vx, vy e vz são funções de x, y e z. Sendo assim, vamos calcular agora o rotacional dessa função vetorial v. Para fazer isso, eu vou construir o determinante da matriz 3×3 associada. Então vamos lá. Nós temos aqui na primeira coluna iversor, del x e vx. Na segunda coluna, j versor, del y e vy. E na última coluna, k versor, del z e vz. Muito bem? Para calcular o determinante desta matriz 3×3,
eu vou copiar novamente as duas primeiras colunas. Então, I versor, ΔX e VX. Agora, J versor, ΔY e VY. Muito bem? Então, vamos lá. O rotacional da função vetorial V é igual a... Então, vamos lá. Na direção do versor I. Então, nós temos a derivada parcial de VZ em relação a Y. Agora, menos, observe o quadro, menos a derivada parcial de VY em relação a Z. Muito bem? Esse é o termo na direção do versor I. Mas, vamos agora na direção do versor J. Então, observe o quadro. Na direção do versor J, nós temos a derivada parcial de Vx em relação a Z, menos, observe o termo, menos a derivada parcial de Vz em relação a x. Este é o termo que aparece na direção do versor J. Enfim, mais, vamos agora na direção do versor K. Então, nós temos a derivada parcial de Vy em relação a x, menos a derivada parcial de Vx, a derivada parcial de Vx em relação a y. Esse é o termo que aparece na direção do versor K. Muito bem? A partir de agora, eu vou calcular o rotacional do rotacional dessa função vetorial. Então, vamos lá, mais um cálculo. O rotacional do rotacional dessa função vetorial V. Mais uma vez, temos pela frente o determinante de uma matriz 3×3. Então, vamos construí-la passo a passo. Na primeira coluna, nós temos I versor, ΔX, muito bem. E agora, aparece a primeira componente deste campo vetorial. Então, nós temos ΔVZ, ΔY, menos ΔVY, ΔZ. Vamos agora para a segunda coluna. Então, nós temos J versor, ΔY e o segundo termo. Então, vamos lá. ΔVX, ΔZ, menos ΔVZ, ΔX. Muito bem? Última coluna. K versor, ΔZ e agora este termo. Portanto, ΔVY, ΔX menos ΔVX, ΔY. Muito bem? Eu vou copiar mais uma vez para facilitar o cálculo do determinante as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. I versor, ΔX e aqui aparece ΔVZ, ΔY menos ΔVY, ΔZ. Enfim, J versor, ΔY. E agora nós temos ΔVX, ΔZ menos ΔVZ menos ΔVZ, ΔX. Muito bem? Observe o determinante que temos pela frente. Então, vamos lá. O rotacional do rotacional dessa função vetorial V é igual. Então, vamos lá. Na direção do versor I. Então, observe o seguinte. Nós temos agora I versor ΔY aplicado a este termo. Então, vamos lá? Então, nós temos, passo a passo, ΔX-VY
del 2 VY, muito bem, del 2 VY, del Y, del X. Del Y, del X, menos. Agora nós temos del 2 VX, del 2 VX, del Y2. Muito bem? Vamos agora fazer a volta. Então, na volta, nós temos essa contribuição na direção do versor I. Então, vamos lá. Agora eu tenho del 2 VX com sinal de menos, menos del 2 VX, muito bem, del Z2, menos del 2 VX, del Z2, mais, pela regra de sinal, estou fazendo a volta, del 2 VZ, del 2 VZ, del Z, del X. Então, essa é a contribuição na direção inversor. Vamos agora para a contribuição na direção do versor J. Então, vamos lá. Na direção do versor J, eu tenho agora essa contribuição. Então, vamos lá. Na direção do versor J, essa é a contribuição que aparece inicialmente. Então, nós temos, muito bem, del 2 VZ, del 2 VZ, del Z, del Y, del Z, del Y, menos. Agora, nós temos del 2 VY, del Z2, del 2 VY, del Z2. Vamos fazer a volta, portanto, menos. Ainda na direção do versor J. Então, vamos lá. Nós temos essa contribuição. Essa é a contribuição na volta, na direção do versor J. Portanto, menos del 2 VY, del 2 VY, del X2, muito bem, mais pela regra de sinal, eu estou fazendo a volta agora, del 2 VX, del 2 VX, del Y, del X. Muito bem? Este é o termo que aparece na direção J versor. Enfim, vamos para o termo na direção do versor K. Então, vamos lá. Na direção do versor K, aparece essa contribuição agora. Então, observe atentamente o traço no quadro. Portanto, nós temos del 2 VX, del 2 VX, muito bem, del X, del Z, menos del 2 VZ, del X2, del 2 VZ, del X2, menos. Vamos fazer a volta agora, na direção do versor K. Então, na volta, agora nós temos essa contribuição na volta. Muito bem? E com isso, a gente obtém, não se esqueça da regra de sinal, na volta, del 2 VZ, del Y2, del 2 VZ, del Y2, muito bem, mais del 2 VY, mais del 2 VY, del Y, del Z. Muito bem, del Y, dz, esse é o termo que aparece na direção do versor K. Observe no quadro os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão obtida, eu vou realizar algumas modificações. No primeiro termo, que acompanha inversor, eu vou somar del 2 Vx, del X2 e, ao mesmo tempo, para não alterar o termo,
vou subtrair del 2 Vx, del x2. Pelo mesmo raciocínio, no termo que acompanha J versor, eu vou acrescentar del 2 Vy del y2 e vou subtrair del 2 Vy del y2. Da mesma forma, no último termo, eu vou acrescentar del 2 Vz del z2 e vou subtrair del 2 Vz del z2 para não alterar o termo em questão. Agora, observe o seguinte. No termo que acompanha inversor, nós temos, vamos no rascunho, observe o seguinte, eu tenho aqui estes três termos negativos, portanto, perceba que eu tenho a derivada parcial de segunda ordem da componente Vx nos três termos e essa derivada parcial de segunda ordem ocorre em relação a x, y e z. Perceba nestes três termos que eu aqui ilustro que aparece o Laplaciano aplicado à componente Vx. Portanto, eu posso escrever com o sinalzinho de menos o Laplaciano da componente Vx. Perceba como o resultado se sustenta. Ao aplicar o Laplaciano à componente Vx, você vai obter del 2 Vx del x2, que aqui aparece, mais del 2 Vx del y2, que aqui aparece, mais del 2 Vx del z2, que aqui aparece. Muito bem? Pelo mesmo raciocínio, observe agora esses três termos, aparece na direção do versor J o negativo do Laplaciano aplicado à componente Vy. Vamos verificar este resultado para reforçar a conclusão. Observe o seguinte, nós temos agora del 2 Vy del x2, observe que esse termo aqui se encontra, mais del 2 Vy del y2, mais del 2 Vy del z2. De maneira análoga, observe agora esses três termos que eu aqui ilustro, na direção K-versor, aparece o Laplaciano aplicado à componente Vz. Vamos mais uma vez reforçar o resultado obtido. Então nós temos del 2 Vz del x2, que aqui se encontra, mais del 2 Vz del y2, que aqui se encontra, mais del 2 Vz del z2, que aqui se encontra. Portanto, eu não preciso mais analisar esses três termos que eu estou ilustrando em cada direção, I, J e K versor. Muito bem? Sendo assim, eu posso reunir esses dados da seguinte forma. O rotacional do rotacional da função vetorial V é igual. O primeiro termo que aparece é o Laplaciano, o negativo do Laplaciano aplicado a Vx I versor mais Vy J versor mais Vz K versor. Portanto, nós temos o negativo do Laplaciano aplicado à função vetorial V. Muito bem? Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora analisar os demais termos. Então vamos lá. Note agora o seguinte. Na direção inversor, vamos no resumo, aparece o seguinte. Observe esse termo. Nós temos del x de del Vx del x somado com del x aplicado a del Vy del y mais del x aplicado a del Vz del z. Muito bem? Vamos na direção do versor J agora. Então observe o seguinte. Agora eu tenho
del y, del y aplicado, vamos na ordem, a del v del x, perdão, a del vx del x, mais del y aplicado a del vy del y, muito bem, mais del y aplicado a del vz del z. Vamos, enfim, para o último termo. Agora, nós temos, observe, del z aplicado a del vx del x, mais del z aplicado a del vy del y, mais del z aplicado a del vz del z. Muito bem. Observe os resultados obtidos no rascunho. Vamos agora analisar a junção desses termos. Note que, entre parênteses, aparece o divergente da função vetorial v. O divergente da função vetorial v é igual a del vx del x mais del vy del y mais del vz del z. Aplicado ao divergente da função vetorial v, aparece o gradiente. Portanto, nós temos o gradiente do divergente da função vetorial v. Não se esqueça das componentes I versor, J versor e K versor. Portanto, o rotacional do rotacional de uma função vetorial v é igual ao negativo do laplaciano aplicado à função vetorial v mais o gradiente do divergente da função vetorial v. Observe no quadro, mais uma vez, os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora aplicar essa expressão geral a cada uma dessas expressões, conforme eu citei há pouco. Antes disso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora efetuar os cálculos em questão a partir do resultado geral obtido. Começando com o rotacional do campo elétrico. Ele é igual ao rotacional do negativo da derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo t. Logo, a gente obtém o negativo do laplaciano aplicado ao campo elétrico mais o gradiente do divergente do campo elétrico é igual ao negativo da derivada parcial em relação ao tempo t do rotacional do campo magnético B. Muito bem? Conforme vimos há pouco, no vácuo, o divergente do vetor campo elétrico é zero. Portanto, este termo desaparece. Logo, o negativo do laplaciano aplicado ao campo elétrico é igual ao negativo da derivada parcial em relação ao tempo do rotacional do campo magnético, que é justamente μ0ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo t. Consequentemente, a gente obtém que o laplaciano aplicado ao campo elétrico é igual a μ0ε0 vezes a derivada parcial de segunda ordem do campo elétrico em relação ao tempo. Muito bem? Vamos agora para o segundo cálculo. Então, nós temos o rotacional do campo magnético. E isso é igual. Então, vamos lá.
o rotacional do campo magnético. Isso é igual ao rotacional de μ0 ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo. Muito bem? Do lado esquerdo, nós vamos obter o negativo do laplaciano aplicado ao campo magnético mais o gradiente do divergente do vetor campo magnético igual. Então aqui nós temos μ0 ε0 vezes a derivada parcial em relação ao tempo t do rotacional do campo elétrico E. Muito bem? O divergente do campo magnético é nulo, portanto, este termo desaparece, logo, o negativo do laplaciano aplicado ao campo magnético B é igual a μ0 ε0 vezes a derivada parcial em relação ao tempo t do rotacional do campo elétrico, que é o negativo da derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Analisando os dois termos, vemos que o laplaciano aplicado ao campo magnético B é igual a μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial de segunda ordem do campo magnético em relação ao tempo. Muito bem? Observe que as equações diferenciais a partir de agora estão desacopladas, pois aqui temos uma equação diferencial apenas para o campo elétrico e aqui uma equação diferencial apenas para o campo magnético. Porém, a gente paga um preço. A derivada parcial cresce de ordem. Agora nós temos uma derivada parcial de segunda ordem. Observe ainda que tais equações satisfazem a equação de ondas tridimensional. O laplaciano aplicado à função de onda é igual a 1 sobre v ao quadrado vezes a derivada parcial de segunda ordem da função de onda em relação ao tempo t. Comparando os resultados obtidos com a equação geral de ondas tridimensional, a gente obtém que 1 sobre v ao quadrado é igual a μ0 ε0. Consequentemente, a velocidade v fica dada por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Substituindo os valores de μ0 e ε0 conhecidos, você vai encontrar que v é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, ou seja, justamente a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo. Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Observe como a implicação deste resultado é fantástica. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com velocidade igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E essa velocidade fica determinada a partir dessas duas constantes. Uma delas aparece na lei de Coulomb e a outra na lei de Biot-Savart. Elas foram determinadas a partir de experimentos envolvendo esferas carregadas, fios e baterias, ou seja, em experimentos que não têm nada a ver com a luz. E mesmo assim, são fundamentais na determinação da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo. Perceba, para finalizar o vídeo, a importância do termo adicionado por Maxwell, da correção feita por Maxwell na lei de Ampère. Sem ele, não haveria a teoria eletromagnética da luz. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.